queremos ser fantásticos. Esse vem sendo, não é, o tema principal aí dessa série, e cada domingo às 20 horas nós estamos aqui com alguma família fantástica, alguma família muito especial que inspira a nossa semana. Então, esse é um dos nossos objetivos, que a gente faça o quê? Que a gente comece uma semana feliz, uma semana melhor, uma semana inspirado com alguma história, alguma coisa especial que as famílias têm para nos dizer. Que famílias? Famílias que já participaram do nosso programa Reforma em Família. Se você não sabe o que é esse programa, se você tem interesse em participar, conversa com a gente, entra aqui no meu Instagram, me chama no direct e a gente pode conversar, ou lá no link da minha bio tem um lugarzinho especial para você clicar e você entender o que é esse programa Reforma em Família. Então, quero desejar aí uma boa noite para quem já entrou, tá bom? E dizer, Jerusa, tudo bem, Jerusa? E dizer que daqui a pouquinho eu já vou chamar a Jéssica, já vou apresentá-la e a gente vai conversar sobre um tema hoje bem interessante, quando as famílias já não sabem o que fazer. Então, todas essas lives, todos esses conteúdos, eles ficam gravados lá no nosso canal do YouTube, no Fingerprint, e também aqui no meu IGTV, tá bom? Então, já vou aqui chamar a Jéssica pra gente conversar. E vamos ver, gente, ela é fantástica. Bom, vou apresentar com mais calma. Então, eu já mandei aqui uma mensagem para ela, um convite. Oi, tudo bem, Jéssica? Tudo jóia? Deixa eu me arrumar aqui, tudo certinho. Ok. Amiga, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você é uma mulher super busy, né? Principalmente agora, né? A gente já vai falar pro pessoal por quê, né? Eu vi suas fotos, não é? Ó, bom, vamos lá. Bom, gente, quero apresentar a Jéssica. A Jéssica não mora aqui no Brasil, então ela mora lá nos Estados Unidos, em Orlando, e ela faz parte, não é? A família dela é realmente fantástica, por isso que ela está aqui. O esposo dela, o pastor Rafael, está com a Carolzinha, e eles fazem parte, não é, de uma família pastoral que nós nos conhecemos há algum tempo atrás, e para nós foi assim um grande privilégio, porque eles são muito especiais. Eles participaram do programa Reforma em Família, mas queria, Jéssica, que você se apresentasse, não é? Dissesse seu nome, já falei o seu nome, mas a sua família, talvez um pouquinho mais de detalhes, em especial, não é? Tem aí uma surpresa, não é? Tem um pacotinho chegando, né? Então se apresenta, Jéssica. Boa noite, amiga. Muito obrigada, tá bom, por estar aqui com a gente. Boa noite, é muito bom estar aqui também. E eu sou a Jéssica, como a Valéria disse, não sei o que vem primeiro, né? Mas sou esposa, sou mãe, agora grávida do segundo filho, sou advogada e esposa de pastor, e agora também, após vários cursos aí sobre filhos, sobre família, eu tive o privilégio também de participar aí do curso da Valéria, que foi muito relevante e muito consonante com a minha fé, com tudo que a gente acredita e também com tudo que a gente tem lido, ou seja, a ciência mais religião se unindo num único curso. Então, para mim foi um grande privilégio, acho que para quem quiser também e quem for fazer também vai ser. Ai, obrigada, Jéssica. Para nós foi um privilégio ter você também no grupo. Então, tem pessoas, não é, que quando participam no grupo faz a diferença. Então, a Jéssica fez diferença no nosso grupo, alguns comentários que ela fazia, algumas coisas que ela falava para as famílias, dá aquela sensação, né, Jéssica? Puxa, para as outras famílias, não estou sozinha. Então, esse apoio. E tô aqui com as perguntas
para a gente conversar. O nosso tempo sempre é muito curto, porque passa rápido, mas queria comentar um pouquinho aqui com as famílias que estão com a gente e com as famílias que vão também nos assistir durante a semana. Todo domingo nós temos essas lives, queremos ser fantásticos e nós convidamos famílias que já participaram desse programa Reforma em Família, usando a metodologia 3-2-1. Hoje o título é um título bem interessante. Quando os pais já não sabem o que fazer. Quando os pais já não sabem o que fazer. Então é um tema bem relevante e a Jéssica vai estar inspirando aí a gente para a gente começar uma semana assim, olha, empoderados do amor de Jesus dentro das nossas famílias. E já vou te fazer a primeira pergunta, né, Jéssica? Queria que você explicasse assim para a gente com as suas palavras, porque uma coisa sou eu dizer, ou Paulo, mas outra coisa é uma família que já participou do programa. Então, você já participou dessas 12 semanas, com um grupo que foi muito top, um grupo assim que dá saudade. E queria que você explicasse para as famílias que estão aqui com a gente, para as famílias que vão assistir a gente, para você, assim, o que foi esse programa? O que não é, significou essa metodologia 3-2-1? Como que você viu isso? Como é que você sentiu isso? Eu acho que a maior urgência de uma mãe é tentar encontrar respostas, né? A gente começa a enfrentar situações novas, e isso independente de quantos filhos você tenha, mas você começa a se encontrar em situações em que você não tem respostas e que você precisa buscar de alguma fonte. Então, o teu curso, né, vem assim de encontro com aquilo que toda mãe precisa, que é uma orientação com base cristã, com base científica, mas eu entendo que o curso ele é importante para demonstrar um pouco como que os pais podem manter o controle da situação. De que maneira? Existe como manter o controle da situação através do medo, existe como você manter o controle da situação através da correta disciplina, né? Ou do que hoje a gente chama de uma disciplina realmente positiva. E o curso ele vem falar com muita propriedade aquilo que é o mais difícil, que é você manter o controle e não irritar os nossos filhos. Né? Então, eu acho que a importância para todos nós, né, que estamos buscando aí um pouco mais de conhecimento e sermos melhores pais, que eu acredito que seja o objetivo de todos nós, seja realmente buscar uma forma de você manter o controle, manter a paz no seu lar, mas de forma que você não irrite os seus filhos, de forma que você realmente coloque ali princípios bíblicos e que você seja a paz para que o seu filho também possa então reproduzir e aprender toda a forma de lidar com as situações que ele também vai enfrentar. Então, o curso para mim foi isso. Ah, legal, Jéssica. E é interessante isso que você colocou, assim, as mães buscam respostas, respostas rápidas muitas vezes, porque a urgência é grande. E também um outro ponto interessante que você colocou, a questão da ira. Então, não educar com ira. Gente, isso não é fácil, não é fácil. Não. Porque quando uma criança fala não vou, não quero, e te desafia, o sangue ferve, né? Não é? Bastante. E aí você lê lá na Bíblia, lá em Colossenses 3:21. Por isso, né, pessoal que está aqui assistindo a gente, ou que vai nos assistir, a Jéssica colocou de uma forma muito especial essa metodologia 3-2-1. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E realmente a gente percebe que o que nós queremos dentro desse programa é mostrar na prática que isso é possível. Sim, é possível, mas é uma jornada. Não é assim, ó, bum, num passe de mágica, mesmo porque não tem mágica, né? É uma jornada mesmo. E que exige energia, exige tempo, disposição, oração, enfim. Mas vou comentar também, quero só colocar aqui para quem está entrando agora, boa noite, né? Para quem está entrando agora e para quem vai nos assistir também, a Jéssica, realmente ela faz parte de uma família diferenciada. Por quê? Porque
ela faz parte de uma família pastoral. Então, é a família toda pastoral, não é, Jéssica? E assim, dentro dessa perspectiva de ser uma família pastoral, a gente sabe que o líder, os líderes, eles são muitas vezes vidraça. E são um exemplo, quer você queira, quer você não queira. E como é que vocês enxergam isso? Como que vocês vivem isso? É exatamente como você falou. A É nossa. pesado, é leve? Como é que vocês, né? Você. E eu acho que até, assim, de uma forma geral, quem está à frente de uma liderança, né, quer seja num trabalho, quer seja na igreja, acho que não só a família pastoral, mas você quando está à frente, você é uma referência, querendo você ou não. Então, é difícil porque há uma expectativa. E a expectativa é, bom, se é uma referência, então o filho tem que ser perfeito, o filho tem que dar certo na vida, o filho tem que não gritar, não correr. E desde pequenas crianças vão ouvindo frases como, nossa, mas né, é a filha do pastor, é o filho do pastor. Então tem que ser uma criança diferenciada. Como que a gente lida com isso? A gente tenta tirar o máximo de pressão da nossa filha com relação a isso. Uhum. E uma das coisas que nós nos posicionamos é que não importa se ela está na igreja, se ela está no shopping, se ela está em casa, o nosso posicionamento com relação às disciplinas tem que ser iguais. Então, eu não vou, por conta da vergonha, mudar e fazer a vontade da criança. Não é? Então, Uhum. não é porque a gente está ali, está na frente e ela faz alguma coisa ruim que então eu vou me posicionar de forma diferente. E isso eu acho que serve para qualquer pai, né? Às vezes aquela birra ali no shopping, né, da criança ou de uma visita que está ali, você quer se posicionar e não consegue, mas você deve se posicionar da mesma forma como se você estivesse em qualquer outro lugar. Retirar a criança, pedir licença, se for possível, é claro, se não, se posicionar dizendo, nós vamos conversar sobre isso. Mas a expectativa, ela acontece e ela é muito difícil. Eu sei que várias famílias pastorais ou de liderança acabam tendo essa pressão, né, de ter uma família perfeita e nós não somos. Né? Nós enfrentamos dificuldades e até por isso vem o título, porque quantas vezes eu me peguei em situações onde eu me encontrei desesperada, dizendo, o que eu faço agora? Ou até mesmo situações simples, como ela me pede, posso assistir um desenho? E eu fico, eu não sei. Será que é o momento? Será que realmente ela deveria assistir? Então, essas respostas que você não tem como pai são situações que você precisa pedir muita sabedoria e começar também a buscar conhecimento. Porque não adianta nada você pedir para Deus e não correr atrás de conhecimento suficiente para você saber lidar também com as situações. Então, vão surgir novas situações e você tem que ter novos conhecimentos, novas ideias, obviamente de fontes seguras e boas, né? Mas aonde te ajudem a lidar com isso. E é assim que a gente se encontra. Cada vez, eu lembro quando eu comecei a amamentar, que eu não sabia o que fazer, e eu ia lá no Google, né? Até aí, ok. Mas de repente vem outras situações, e aí você vai buscando referências, e esse é o papel de todo pai: buscar fontes seguras, ter tempo para estudar, porque realmente é só através de estudo, de experiências, de conselhos sábios que você consegue, de uma forma assim equilibrada, educar os filhos. Aham. Gente, olha só o que a Jéssica está colocando aqui, que sério, não é? Então, a Jéssica faz parte, não é, de uma família pastoral que, como todas as outras famílias, tem essa coisa, não é, Jéssica? Puxa, eu quero minha família Instagram, né? Aquela família plena, bonitinha, todo mundo fazendo culto familiar, prestando atenção, aquelas fotos de piquenique, a mãe com a roupinha combinando com a filha. E na prática, a gente vê que não é assim. Não. E assim, você colocou aqui para as famílias como que vocês têm essa leveza em relação a essa questão.
Não, a gente vai educá-lo da mesma forma, se tiver pessoas, se não tiver pessoas, claro, não é que aquele id à parte, não é bem importante que você colocou aqui esse id à parte mesmo para conversar, mas enfim, foi muito legal o que você falou, porque realmente isso existe muito, essa ansiedade da família de achar que deve ser perfeita. Semana passada vou até colocar aqui para o pessoal, olha, semana passada eu fiz uma live, gente, sobre burnout parental. Então, isso é muito sério, não é, Jéssica? As pessoas que querem, não é? Que, puxa, minha família tem que ser assim, meus filhos têm que. E aí, essa autocobrança, e aí vai chegando num esgotamento físico, mental e espiritual também, que aí é um burnout parental, enfim. Mas, né, fica aí a, a sugestão para vocês assistirem essa live também. E nós estamos aqui falando sobre um tema muito interessante, quando os pais já não sabem o que fazer. E aí, Jéssica, né, já vou emendar aqui com a próxima pergunta. Fala pra gente, assim, se você já enfrentou, eu imagino que sim, mas não sei se você quer colocar aqui alguma situação ou algumas situações que aconteceram em especial com a Carol, por exemplo. Então, qual a idade dela, quantos meses ela tem, ou quando isso aconteceu, qual a idade que ela tinha. E alguma coisa que marcou muito você, o pastor Rafael, e que vocês ficaram assim, não sabemos, não sabemos o que fazer. O que que a gente vai fazer agora? Você colocou uma situação, um ponto que é a questão da mídia. A mídia hoje é um pontão de interrogação aí para muitos pais. Mas eu não sei, assim, se você tem algo específico que gostaria de compartilhar com as famílias que estão aqui com a gente e com as que vão assistir, porque, gente, esse tema é muito interessante. Quantas vezes que você, como pai, como mãe, como responsável, olhou para a situação e assim, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais, né? E aí, Jé, como é que foi? Como é que era? Como é que foi? Tô curiosa. Acho que desde o nascimento a gente não sabe o que fazer. Então, assim, eu Quando já voltei recebeu para o teste, né? casa. Recebeu o teste. Eu voltei para casa e falei, e agora? Eu que tenho que cuidar mesmo? Mas assim, vão desde situações pequenas, né, de adaptações, como aquele choro que você não sabe o que é, né, do bebezinho que começa a chorar, chorar, e você diz assim, bom, já dei mamar, ele tá quente, eu já troquei a fralda, e aí, né? Então, eu acho que esses desafios, eles começam desde ali da fase bebê, mas e eu enfrentei alguns, como cólica e até mesmo ela ser alérgica a leite, e até eu descobrir isso e tentando inúmeras soluções. Mas embora eu achasse que isso fosse difícil, conforme ela foi crescendo, a gente vai vendo que tem outras coisas que vão piorando, né? Então, uma das fases para mim que me marcou muito foi o que a gente chama do Terrible Two, né? Que é a idade terrível ali dos 2 anos, que é onde começam realmente as birras, onde a criança ela começa a se entender como ser humano e começa a querer, então, controlar as suas vontades, dizer o que quer e o que não quer. Então, eu não me recordo agora aqui de uma situação específica de birra dela, mas eu me recordo de momentos desesperadores aonde eu e o Rafael, a gente se encontrou assim, e agora? O que a gente faz? Né? Tá insuportável, então a gritaria, tá indo por um caminho que não dá certo. E aí você também se encontra na mesma situação, onde a sua estafa tá tão grande que você também tende a querer o quê? Gritar, se descontrolar e dar um surto para ver se a criança é chacoalhada. Então, eu lembro que foi isso que foi o primeiro, assim, start para eu começar a fazer cursos bem específicos e começar a buscar soluções, porque eu me vi numa situação onde eu não queria ser aquilo que eu estava para me tornar e também já tinha tido reações nesse sentido. Então, eu já estava numa estafa que eu queria gritar, eu queria me descontrolar, eu queria segurar, queria bater. E aí eu comecei a fazer alguns cursos. Então,
algumas situações foram me ajudando a entender como lidar com as situações que são impossíveis, né? E aí eu colocaria aqui Por algumas favor. dicas, né? Que estão Ótimo, exatamente de ótimo. acordo com o que você também fala ali dentro do curso, né? Então, isso para qualquer idade. A primeira coisa é que você se ajoelhe e você tem que pedir ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, você não tem sabedoria, você pode ler o que for e nada vai funcionar, nenhuma técnica. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, amiga? Exatamente. Então, a começar por isso, Deus já começa a colocar as fontes seguras para você estudar, para você se inteirar e para você crescer, não apenas ali educacionalmente, mas também espiritualmente. E é por isso a razão também da gente ter filhos, não é? A gente tem filho para a gente crescer também, ser menos egoísta, ser mais paciente, mais amoroso. E algumas dicas que me fizeram entender como lidar com as birras, com as desobediências, com as situações onde você não sabe o que fazer, pode parecer simples, mas manter a calma, né? E eu me vi assim nessas piores situações com a grande dificuldade de manter a calma. E aí eu passei a identificar como que eu posso manter a minha calma. E aí eu comecei a verificar que eu tinha que me relembrar a todo momento de manter a calma. Então, eu li dicas como colocar lembretes, colocar escrito pela casa toda, né? Porque às vezes, em determinados momentos, até que isso vire automático, você precisa aí de Uhum. reforços positivos para você lembrar que você tem que manter essa calma, né? Ou imagens que você tem que manter a calma, ou algum alerta no próprio celular, e isso realmente ajuda. A outra coisa é que muitas vezes a gente tem a tendência de, numa situação, ir se afastando do nosso filho. E aí começa a gritar, naturalmente, porque você vai ficando longe, vai querendo, né, gritar ali nessa situação. Mas numa situação de estresse, você deve ir até a criança, né? O adolescente, você deve se colocar na altura em que ele estiver, se for uma criança mais baixa, colocar olho a olho, conversar para conseguir também manter essa calma e ter uma conversa mais sadia. E isso nem sempre vai acontecer no momento. Muitas vezes eu já tive que colocar para minha filha assim: olha, eu estou nervosa e você também. Então a gente vai conversar daqui a pouco, porque tá insuportável a gente conversar nesse momento, né? Então, isso são coisas que me ajudaram. Coisas como também falar devagar, porque quando a gente está assim, né, naquela pilha, você acaba falando coisas Estresse. sem pensar, né? E quando você se posiciona, fala calmamente, isso ajuda, e o tempo ajuda também para que você consiga falar mais devagar. Ter empatia com a criança, ou seja, sempre se colocar no lugar da criança e se posicionar de que você entende, né, o que ela está passando, mesmo que pareça absurdo, né? Então, olha, eu sei que aquela etiqueta que você perdeu é realmente assim muito importante. E será que eu posso? E aí vem a outra coisa, né? Colocar opções. Será que eu posso ajudar assim ou assim para, né, tentar acalmar ali a situação? Mas a empatia, Acolhimento, o né, acolhimento, Jéssica? ele é importante. E às vezes é uma coisa tão banal que você não quer acolher, você quer rir, você quer, né, achar que é absurdo, Mas dizer, para não, por criança é, favor. né? Mas para a criança ela é importante. E mesmo para um adolescente, quantas situações, né, que eles passam e que a gente já passou por aquilo, mas você, né, não pode se colocar assim, não, eu já sei, eu já passei por isso. Não, você tem que se colocar na situação daquele momento, daquele sofrimento, daquela situação, né? Isso mesmo. E aí, outras coisas como jamais ceder, né? E como é difícil quando você está assim naquele ápice do estresse, a tendência é você querer ceder para a situação. Tá bom, então vai. E quando realmente isso é o pior dos remédios, né? Ou é um remédio ali unicamente temporário e que pode Para aquele causar momento. consequências piores, né? Dali para frente. E aí, algumas coisas também que eu acho importante é ajudar a criança a identificar o sentimento que ela está tendo. Então, olha, isso é raiva, isso enfim, egoísmo, isso é tristeza, Tristeza. né? Você está sentindo isso, eu entendo. E aí tentar demonstrar como lidar com aquilo. Então, eu lembro que a Carolina, ela ficava, e ela é de temperamento forte, então ela ficava assim, com raiva, ela gritava, ela queria bater, ela queria tudo. E aí eu comecei a falar assim, olha, ok,
você ter raiva, mas então eu vou te dar alternativas de como você lidar com isso. Então, quando você tiver raiva e eu te falar que você está tendo raiva, ou você identificar, então você pode pular, você pode ir para o seu quarto, você pode bater no travesseiro, falar, você pode pegar seus ursinhos e socar eles, não tem problema. Isso é aceitável. Mas o que não é aceitável? Não é aceitável você xingar, não é aceitável você... E aí, colocava algumas regras do que naquilo que eu tinha identificado que ela fazia não era o aceitável, né? Mas eu dava alternativas para ela. Então, chegou um tempo em que ela pegava assim e eu falava que ela podia ir pro quarto, ela podia bater a porta, gritar lá dentro, mas não comigo, né? Que aí seria uma falta de respeito. Então, ela pegava... saía correndo, batia a porta do quarto, eu vou me acalmar, tum, e batia aquela porta assim. E aí, Jé, só conta aqui pra gente a idade da Carolzinha. a Carolina hoje tem 5, mas isso aconteceu ali dos 2, 3 anos, e óbvio, né? Existem situações aí rotineiras que ainda acontecem, mas o pior momento é realmente nesse período dos 2, 3 anos. E aí ela começou, então, ela batia a porta, mas eu via que eu não sei o que ela fazia no quarto. Eu sei que ela falava, e ela voltava e dizia, agora eu já me acalmei. Que bom, né? Então, ensinar formas. E a gente é assim como adulto, que dirá as crianças, né? Que estão aprendendo ainda. Então, tudo isso e tantas outras coisas que a gente vai aprendendo de situações ou frases para você usar, diferentes das frases negativas ou de repressão, como assim, quando você fizer isso, então você vai ter tal coisa, né? Então, geram confiança de que realmente vai acontecer aquilo que você está esperando. Então, eu acho que Diferente de ameaça, né? diferente de ameaça, diferente de você não confiar. Então, são várias situações em que eu acho que são ajudas para a gente conseguir entender que filho é sempre uma caixinha de surpresa e que vão vir situações novas, mas que há esperança também e há formas mais tranquilas de como lidar com a situação do que simplesmente se impor, bater, gritar e perder o controle da situação. Fantástico, fantástico. Gente, quem tá aqui assistindo essa live, com certeza tá até anotando, né? Vai ter que assistir de novo para anotar. Mas essa semana nós vamos postar muitas coisas que a Jéssica, que o pastor Rafael vão mandar para a gente. Então, eles autorizaram já, não é? Fotos, imagens, alguns vídeos, dicas para vocês. Por quê? Porque realmente eu os conheço pessoalmente, né? Tive esse privilégio de conhecer a Carolzinha também pessoalmente. E eu sei que eles são muito estudiosos. Então, a Jéssica colocou aqui uma coisa muito importante. Você estudar, você conhecer. E isso é importante. Por quê? Porque a gente primeiro conhece para depois reconhecer. Então, eu vou dar um exemplo assim, simples, mas que a gente pode levar para qualquer coisa. Eu estou aí numa maratona, né, Jéssica, de aprender coisas da horta, permacultura, não é? Plantar flores e tal. E assim, né? Você também? Também. Né? Então, assim, antes, né? Eu sei que você também era urbana, né? Então, a árvore era árvore. Qualquer árvore era árvore. Agora, a gente sabe, não, aquela árvore ali é uma. Não vou falar bananeira porque é muito fácil, né, gente? Mas aquela árvore ali é um ipê amarelo. Ah, eu sei porque tem flor agora, não é? Mas tá fácil. Mas eu sei que aquela é uma castanheira, que aquela ali é uma amoreira, que ali. Então, assim, é você conhecer para reconhecer. Quando você conhece, quando você estuda, como a Jéssica falou, né? Terrible too. Então, as crianças, não é? As fases, alguns momentos que eles têm, muda em nós, muda a nossa atitude em relação a eles. E isso faz toda a diferença. Teve uma das lives que uma das mães, Jéssica, nesse momento de se acalmar aí, ela contou uma história, né? Eles contaram uma história, e eles falaram que os filhos escolheram empurrar a parede. E um dos filhos falou, quando eu ficar muito bravo, vou empurrar a parede.
E aí ele ia lá, começava a empurrar a parede, ele começava a rir. E aí toda aquela braveza, né, virava, virava alegria, ficava engraçado. Então, tudo, amei o que você falou, Jéssica, e a gente fala muito isso no programa. Tudo bem você sentir raiva, ok? Porque nós também sentimos. Vou dar uma dica aqui, um parênteses, tá bom? Quem quiser depois pode me pedir no privado, pode mandar direct. Tem um livro, gente, chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Janu Korsak. Bom, a história dele é maravilhosa e o livro é muito especial. E tem tudo a ver com o que a Jéssica está falando. Nós entendermos a criança com os sentimentos que elas têm, que são como nós. Então, aquela coisa, né, Jéssica? Na igreja, às vezes os pais falam, vai lá na frente pegar não sei o que. Mas, mãe, eu tô com vergonha. Vai você é criança. Gente, criança sente vergonha, raiva, medo, tristeza, alegria, como nós. Mas, como a Jéssica colocou, eles fizeram combinados em casa. Então, Carolzinha podia ficar brava? Sim. E aí vem o acolhimento, vem todas essas dicas maravilhosas que a Jéssica colocou aqui como mãe. E como mãe estudiosa que ela é, que eu sei que ela é. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Jéssica. Não está aqui no nosso roteiro, né? Mas conta pra gente um pouco o projeto que você tem em família, que é o nome, eu não vou falar porque eu quero que você explique, né? O nome para mim sempre me chamou muito a atenção. Que vocês têm um canal no YouTube. Eu não sei como que tá esse canal, né? Porque a vida de vocês é super corrida, mas explica um pouquinho pra gente como é que tá esse andamento aí, né? Uhum. Nós temos o canal que é Sem Folga, 100 Folga, e sem folga porque realmente pais de verdade não tem Tem folga. folga, né? Além das funções inúmeras, mas só como pais já é realmente sem folga. E hoje está assim, tanto parado o meu canal, ainda mais agora com a gravidez, com os meus estudos que eu voltei. Mas essas dicas, inclusive, que eu falei, e algumas outras estão lá no canal. E o canal, ele surgiu como uma forma de ajuda, porque assim como eu precisei de ajuda, e também eu vi uma carência muito grande antes do seu curso, né? De cursos que realmente passassem todo esse conhecimento, mas com o lado sempre assim, cristão, e não saíssem daquilo que a gente acredita ser o que é positivo, né, e verdadeiro. Eu comecei a ver materiais em que não haviam traduções, muitas vezes, para o português, e aí eu comecei a traduzir, comecei a fazer algumas palestras daquilo que eu tinha aprendido para que outras pessoas tivessem um acesso um pouco mais fácil aí à educação, com material de qualidade e não com, enfim, com o que muitas vezes a gente vê hoje com princípios deturpados, né? Tá lá no seu canal, então, né? Tá lá. Então, ó, pessoal, fica a dica aqui, canal da Jéssica, não é? Sem folga. Amo esse nome, porque tem tudo a ver com pai e mãe, gente. Não tem. Quem tá aqui sabe disso. Queria só fazer um comentário aqui, não é? A doutora Jerusa colocou que a gente fala bastante, muito isso é a panela de pressão. É a famosa panela de pressão. Então, a gente não precisa deixar essa panela de pressão dos nossos sentimentos no fogo alto o tempo inteiro, que é aquela vida louca, sem folga, né, Jéssica? Sem folga, sem folga, sem folga. Então, tá aí o canal dela para deixar algumas dicas importantes sobre essas questões e até traduções que ela falou aí, materiais que não tem em português. Obrigada por todas essas coisas boas que você tem trazido para nós, como família. E assim, tô aqui de olho no horário, né? E queria, Jéssica, que você colocasse para nós, será, né? Que tudo isso que a gente está falando aqui, essa panela de pressão que às vezes quer explodir, não é? Mas que existem ferramentas para que isso não aconteça, que existem cursos, que existem pessoas que podem ajudar, programas. Conta pra gente, será
que o temperamento tem alguma relação com isso? Como é que você... Então, eu sei que você estuda sobre isso também. Uhum. A primeira coisa é assim, os nossos filhos, eles não podem receber, deixa eu pautar um pouco antes de entrar na questão do temperamento, receber tratamentos diferentes para situações iguais. Então, nós precisamos nos conhecer e conhecer os nossos filhos para não ter realmente dois pesos, duas medidas. Então, quando você está com raiva, ele perde o desenho, ou ele apanha e ele vai de castigo. Quando você não está com raiva, você está bem de vida, então aí, não, tudo bem, então a gente já conversou, da próxima vez não faça isso. Então, Aí é para vai lá isso. para a metodologia 3-2-1, né? Pais não imitem seus filhos para eles não Exatamente. serem Então vocês. a gente tem que estar preparado, né, emocionalmente e, que nem eu falei, buscando realmente estudo para a gente saber como lidar com certas situações. E aí que entra a questão também do temperamento, aonde nós temos aí alguns psicólogos colocam de formas diferentes, colocam até às vezes nomes diferentes. Mas eu vi um curso bem interessante que ele coloca um pouco de, independente do nome, né, colérico, fleumático e tudo mais, ele coloca assim como que duas facetas do temperamento, colocando da seguinte forma: normalmente o seu filho, como que ele lida com as situações? Ele lida com raiva quando ele está, né, com uma situação que seja contraditória, ou quando ele está contrariado com alguma coisa, ele lida com a raiva ou ele fica triste? Isso faz diferença para você entender quem é o seu Toda, né? filho, né? Toda. Ou ele é mais brincalhão ou ele é mais sério, né? Então, às vezes a gente fala, né? Aquela criança é bem tímida, não, aquela é muito sociável, que é o caso da minha filha, né? Muito já despojada, falante e Carol é tal, do né? povo, né? Carol é do E as povo. consequências são diferentes. E aí você precisa conhecer tanto como é você, quanto como é o seu filho. E aí as Uhum. combinações dos tipos de temperamentos é o que vai fazer a diferença para você entender como que você tem que lidar ou quais vão ser as suas dificuldades. Então, quando você tem uma pessoa que a gente chama aí de colérico, você vai ter uma pessoa que é líder, né? Isso, quer seja o pai, quer seja o filho, vai ser uma pessoa de um temperamento que a gente chama de temperamento forte, né? Desafiador, Que é o desafiador. líder. E aí, se você é o pai que é o líder, você vai ter que cuidar o quê? Para não ser insensível, para não ser áspero, para não ser, às vezes, até cruel, né? Porque você acaba não ligando para as coisas, né? Para coisas que outros temperamentos ligariam. Então, você vai ter que cuidar mais para você ter mais paciência, porque o teu temperamento não vai ser de um temperamento paciente. Mas se você é um sanguíneo, você também é uma pessoa que é líder, mas principalmente se importa aí com ser sociável, com a opinião dos outros, em estar bem sempre aí perante os outros. E isso também inclui, talvez o que possa ser uma dificuldade, mas se bem trabalhada, não, a impulsividade. Às vezes não terminar determinadas atividades e tarefas que você se comprometeu, porque você vai indo, daqui a pouco você gosta de outra coisa, e você vai, e você quer sempre estar bem, resolvendo coisas. Então, quando você entende isso, que você é um pai, né, digamos que ou colérico ou sanguíneo, que é o que a gente fala assim, os pais que são do temperamento da raiva, né, que são mais tendenciosos a ficarem irritados mais facilmente, você precisa saber que você precisa trabalhar com isso de forma a não passar essa raiva para o seu filho, a lidar mais com isso e principalmente a entender que se a criança tem esse tipo de temperamento, você não vai conseguir ir com argumentos simplesmente porque eu te mandei. Não vai funcionar para uma criança que é colérica você dizer, porque eu falei, eu sou seu pai. Né? Então é uma criança que vai exigir, como a minha, que tem um temperamento mais forte, que vai exigir que você convença, que você explique, que você raciocine, né? Argumente. Argumente. E aí tem os pais que dizem, não, eu sou pai e pronto. Não, então você tem que saber que realmente, embora você seja pai e tenha os momentos de autoridade, vão ter aqueles momentos também em que você vai ter que se posicionar de uma forma um pouco mais explicada, e assim por diante. E aí tem os outros temperamentos, que a gente chama aí dos temperamentos da tristeza, né? Que lidam com as situações de uma forma mais com a tristeza. Então, o que a gente chama de melancólico e o fleumático.
Então, são temperamentos que pensam mais, que são mais sentimentais, que são mais tímidos, que cuidam das pessoas, né? Tem mais empatia pelas pessoas e que também sofrem o contrário. Então, se você é um pai fleumático, você vai sentir muito se você tem um filho que é colérico, por exemplo. Porque ele vai falar coisas que vão te magoar. Nossa, então meu filho não me ama. Não. Então, você entendendo esse tipo de temperamento faz com que você também saiba quais são os pontos fortes seus e quais não são, e do seu filho. Né? Então, se você vai ter um filho que é melancólico, você precisa cuidar com relação à timidez dele. De que forma? Encorajando mais, né? Dando mais argumentos para ele continuar em frente. Então, são formas diferentes do que com o colérico. Você não pode conversar com uma pessoa que é melancólica no sentido assim, não, mas simplesmente você tem que ser diferente. Não. Né? Você tem que realmente simpatizar com o sentimento daquela criança, daquele filho. Né? O que o Gente, colérico não tá nem aí, né? ó, e é exatamente, não é, Jéssica, o que a gente estava conversando aqui, que assim é conhecer para reconhecer. Então, quando eu conheço, gente, que fantástico tudo isso que a Jéssica está colocando em relação aos temperamentos, independente dos nomes, não é? Mas todos nós temos nossos temperamentos. E o que eu acho mais lindo, sabe, é que Jesus trabalhou com pessoas bem diferentes, com temperamentos bem diferentes. Quero dar um oizinho aqui para o pastor Robson Aleixo. Oi, pastor, tudo bem? Ele colocou aqui, olha, ser pai, ser mãe é a atividade perfeita vivida na nossa imperfeição. Então, o pastor Robson fez uma live com a gente a semana passada, maravilhosa live, falando, não é, do papel do homem, papel do pai dentro da família, e como que é importante essas parcerias e esses papéis. E quando a gente entende, não é, Jéssica? Tudo que você falou aí é só a pontinha do iceberg. Então, quem está entrando agora, ou quem tem essa curiosidade, nós estamos aqui nessa live falando o tema, não é? Na verdade, é uma série. Queremos ser fantásticos. A gente está com a família aqui da Jéssica, que é fantástica. Famílias que já participaram do programa Reforma em Família, usando a metodologia 3-2-1, que tem relação com Colossenses 3:21, que fala: pais, não irritem seus filhos para eles não desanimarem. E está aqui a gente falando sobre quando os pais já não sabem o que fazer. E a Jéssica está colocando algumas questões importantíssimas na prática. Então, eu gosto muito, Jéssica, do que você colocou agora, de uma forma assim muito vida que é a vida real, é a vida real. Tem um livro, fica outro livro aqui para sugestão, da Ellen White, e o nome desse livro chama Orientação da Criança. E fala, não é, que a pedra que bate na pedra faz o quê? Faz faísca. Então, quem é desbravador, quem é escoteiro, não é? Quem tem essa pegada assim de fazer coisas na selva e tal, sabe? Você vai lá bater pedra na pedra para criar faísca. Então, esses temperamentos, eles têm tudo a ver com o nosso dia a dia. E agora, quando eu como mãe, quando eu como pai, responsável, não é? Ou professor, quando eu estou ali diante de uma situação desafiadora e eu conheço, eu posso reconhecer. E aí a minha atitude muda totalmente, que é exatamente o que a Jéssica está colocando aqui. Então, tem um outro livro, ó, gente, hoje eu estou com os livros aqui, né? Chama Filhos do Rei. É lindo esse livro, faz a relação dos filhos de Jacó com os discípulos. E como que Jesus trabalhava esses temperamentos e como que esses temperamentos foram o quê? Foram transformados pelo poder de Deus. Então, enfim, existe muito material bom e é isso que a Jéssica está colocando aqui de uma forma assim muito legal. Quero falar aqui de novo, né, te dar parabéns, Jéssica, porque eu sei que você, além de ser uma mãe muito dedicada, tanto você como o pastor Rafael, vocês são estudiosos.
Então, vocês vão a fundo, gente, eles vão a fundo quando eles querem saber de algum material, de algum assunto. E eu gosto muito de conversar com a Jéssica, de trocar figurinha com ela, porque isso me faz muito bem. E por isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu a convidei para a gente conversar, para inspirar aí a nossa semana. E queria te fazer mais uma pergunta, Jé. Aqui, olha. Quando a família está diante de uma situação que, aquela frase, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, né? Tô perdido. Assim, que sugestões que você daria? Sugestões assim muito práticas, além de todas essas que você colocou. Você colocou situações assim quando está acontecendo, não é? Ali quando está pegando fogo o negócio, mas antes de pegar fogo, eu falo bastante, né? Antes da panela de pressão explodir, porque, gente, quando a panela de pressão explode, queima quem está perto. E quem sempre está pertinho da gente? São os nossos filhos, é o nosso marido, é a nossa esposa. E ninguém quer queimar quem a gente ama. Então, Jéssica, quais as sugestões ou a sugestão que você daria para as famílias que estão aqui com a gente, para as famílias que vão nos assistir, não é? Para que não chegue nesse burnout aí parental, para que não chegue na panela de pressão explodindo. Acho que tudo depende de como que tá a sua família hoje, né? Então, existem passos. E aí, por isso, eu acho que o teu curso ele vai ajudar você realmente se identificar em que lugar que eu estou aqui, né? O que eu estou precisando? Começar do zero, zerar tudo e começar? Ou não, isso eu já estou fazendo certo, eu quero progredir daqui para diante. Então, o primeiro ponto, como a gente já colocou aqui, é o espiritual, né? Você tem que estar muito alinhado e pedindo a sabedoria de Deus. Mas uma vez que você realmente esteja alinhado, que você esteja buscando e você não saiba o que fazer, aí é a hora de você encontrar ajuda. E qual vai ser a ajuda? Bom, então eu vou fazer um bom curso, como você falou, eu vou ler as literaturas, né, ali dentro da Bíblia, como que foram resolvidas situações, eu vou buscar conhecimento através dos livros de Ellen White, através de livros de bons autores, que eu identifico que são cristãos, que são autores que, enfim, estão de acordo com os nossos princípios, mas na nossa casa precisam ter regras, né? E sem regra nada funciona. A nossa sociedade é assim, o nosso mundo espiritual é assim, e em casa, principalmente, tem que ser assim. Então, vão ter situações em que vão fugir porque você não identificou ela antes, que poderia acontecer. Mas, de uma forma geral, se a sua casa está alinhada, sabendo quais são as regras, quais são as consequências, e aí consequências que realmente tenham um parâmetro divino, né? Que sejam consequências lógicas, consequências razoáveis, consequências equilibradas. Bom, isso eu já estou fazendo bem, mas tem situações que eu não sei o que fazer. Ok, aí são as situações em que você não sabe o que fazer, que eu também não Aí sei o que que fazer. vem o tema de hoje, né, Jéssica? Vem o tema de hoje. Mas aí é que vem a atuação do Espírito Santo, né? E aí Que eu lindo. realmente acredito que Deus ele começa a colocar pessoas na nossa vida. Essa semana eu tive uma situação específica onde eu fui buscar auxílio. E eu falei assim como eu já falei contigo também, de situações, e eu fui conversar com uma psicóloga e imediatamente eu percebi que o princípio dela não estava de acordo com o meu. E eu falei, bom, Olha, aqui, então, eu só comuniquei, ok, legal, obrigada. Falei, aqui eu não vou buscar apoio de uau. conhecimento, né? Mas realmente existem situações em que você vai ter que buscar fora. Quer seja assistindo um vídeo, quer seja né, lendo alguma coisa E e tá tudo bem, realmente né, pedindo para amiga? Tá Deus. tudo bem. Tudo bem, exatamente. E a outra coisa é o que a gente estava falando dos temperamentos. Quando a gente se conhece, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque, obviamente, as dificuldades que um colérico com um colérico vão enfrentar, que é ali de choque, de os dois tentando convencer e brigando e tendo essa liderança, vão ser dificuldades diferentes do que um pai que é fleumático e tem um filho colérico. Né? Porque aí, muitas vezes, o pai se acomoda e fala assim, deixa que meu filho controla a situação. E aí, realmente, é um problema. Então, esse vai ter que realmente lutar contra o próprio ser dele, o próprio estilo dele, o próprio jeito dele pensar e dizer assim, não, eu preciso me posicionar em determinadas situações, eu preciso ser mais firme, né? Mesmo que isso não esteja dentro, né, de mim, mesmo que isso me machuque, que eu fique preocupado com o que meu filho vai pensar e tudo mais. Então,
as formas vão ser diferentes e as respostas também vão estar em lugares diferentes. E muitas vezes eu me encontrei em situações em que eu não sabia o que fazer. E o que eu fazia, eu orava com meu marido. E Deus, ele age de maneiras assim maravilhosas, aonde ele coloca pessoas aonde você vê que tem princípios, que tem sabedoria e que você pode conversar. Ou que você começa a identificar, às vezes, numa leitura da Bíblia, que aquilo tem a ver com a situação que você está passando. Então, você primeiro precisa arrumar sua casa, né? Saber em que ponto está sua casa. Sua casa está organizada, sua casa tem regras, sua casa já tem ali, não é gritaria para resolver e tudo mais. Ok. Então, se sua casa está ali estruturada emocionalmente, né? Então, agora sim está o upgrade, né? Agora eu vou subir de nível, vou procurar ainda mais situações em que eu posso gerenciar melhor o meu lar. E aí vão ter as soluções que Deus mesmo vai acabar dando e colocando como um todo, né? Porque a nossa vida, como a gente estava falando um pouquinho antes, é um todo. Desde a nossa alimentação, vai ditar como é que vai ser, a hora do sono, a nossa rotina. Se sua casa não tem hora do sono, óbvio que sua criança vai estar irritada, né? Em situações totalmente atípicas. Se sua casa, a alimentação acontece o dia inteiro sem horário nenhum, ela vai também estranhar quando você colocar regras, né? E quando você estipular, não é isso que Deus quer. Deus quer realmente que a gente tenha refeições sem ter snacks, né? E lanches em intervalos. E Deus quer comidas saudáveis. Então, quando a gente ajeita a nossa casa, não, nossa alimentação tá bacana, tá de acordo com Deus. Nós estamos seguindo os remédios naturais que Deus deu. Nós temos uma rotina. Nós temos o espiritual acontecendo na minha casa, né? O pai e a mãe também estão de acordo sempre na hora de decidir as coisas. Eles estão também conversando. Bom, aí realmente as coisas começam a facilitar, né? Mas primeiro você precisa pôr ordem na casa. Perfeito, uau. Olha, eu estava conversando um pouco com a Jéssica durante o dia, não é? E comentei com o Paulo, falei assim, ai, Paulo, a Jéssica, ela tem sido realmente, a família dela tem sido uma família que tem nos apoiado como ministério, não só aqui no Brasil, mas também aí nos Estados Unidos, porque eles são grandes líderes, e assim, eles têm muitas outras famílias que estão, não sob a liderança de vocês. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado vocês, a vida de vocês, para que vocês sejam um canal de bênção para essas famílias. E o que você falou tem realmente muita relação, que é o que a gente acredita mesmo, não é, Jéssica? É assim, o primeiro ponto então, para quem está aqui com a gente, ou talvez não conheça esse programa, não é Reforma em Família, reformar. É deixar melhor o que eu já tenho. Então, todos nós já temos as nossas famílias, mas nós sempre queremos melhorar. E é o que nós estamos propondo para as famílias. E o primeiro ponto é o que a Jéssica colocou aqui, é o espiritual. É no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Porque tem coisa, né, Jéssica, que não tem resposta, tá certo? Não tem. São situações novas e você fica, e agora? Eu faço o quê? Agora eu já não sei mais o que fazer, que é o tema de hoje. Tá lá, no primeiro item. Então, a primeira semana nós nos encontramos semanalmente. O primeiro item tá lá, espiritualidade, o culto familiar, o meu culto pessoal, como mãe, como pai. Eu vou na fonte, porque é lá na fonte que vai trazer essa energia, essa alegria, essa disposição e essa sabedoria que a gente não tem. E aí depois a gente vai nessa caminhada. Questões pessoais, cuidar de mim, não é? Ter meu oxigênio, depois a parceria no casamento. Aí depois vai para a rotina, como organizar uma rotina flexível, equilibrada. Aí a gente entra no que a gente chama a trilogia do amor e da obediência, o tough love, não é? O amor duro, o amor firme. E aí, organização de valores, de regras, de consequências. Consequências como a Jéssica falou aqui, que tenham lógica, que tenham relação com quando a regra é quebrada, que a consequência é diferente de castigo. Tudo isso a gente vê na prática. E aí a gente caminha para o finalzinho, que é a disciplina,
o estilo de vida, como eu tenho um estilo de vida saudável em família. E vou dizer, gente, a família da Jéssica, do pastor Rafael e da Carolzinha, não é? E do baby que tá chegando, gente, eles são super naturebas, né? Vou usar esse termo aqui, naturebas, né, Jéssica, que a gente se entende, mas assim, é uma família que preza pelo estilo de vida. Então, assim, ter um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, é eu respeitar, não é? Eu vou me ligar lá na metodologia 321, Colossenses 3:21, onde diz: pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Então, criança com muito açúcar no sangue, né, Carol? Criança que não dorme, é adolescente que não faz exercício físico, pessoal que não bebe água. Como é que tá o humor desse povo? Como é que tá, né? Tá, ó, tá lá embaixo. E o nosso também, como adultos, enfim. E aí a gente termina todo esse programa com um discipulado, que é o que a Jéssica está fazendo aqui agora. Então, quero te agradecer, Jéssica, pelo seu tempo precioso, né, aqui com a gente. Ela está discipulando, ela está inspirando outras famílias. E queria, amiga, estou aqui no nosso tempo. Nossa, que rápido que passa. Queria ficar te ouvindo muito mais. É uma delícia te ouvir. A Jéssica é uma grande pregadora também, uma mulher, tem vários ministérios. E queria te ouvir muito mais, mas não é possível. Mas assim, deixa pra gente, Jéssica, uma mensagem, não é? Para as famílias que têm essa aflição, não sei mais o que fazer. Não sei, já não sei mais o que fazer. Que mensagem que você deixaria para essas famílias? A mensagem é que todos nós não sabemos o que fazer. Mas tem um Deus que sabe. E Ele está pronto para realmente nos dar todo o conhecimento. Ele é o Criador, Ele tem um manual. Então, quando apertar, mesmo que na hora você não identifique a solução, como muitas vezes eu também não identifiquei na hora, através de oração, através de estudo, né, de uma busca incessante, quando a gente quer realmente, é a nossa prioridade, né, saber como lidar com os nossos filhos, Deus, Ele dá toda a base, todo o auxílio, e com certeza ele vai dar as respostas que a gente precisa, mas é através de oração, é através da nossa busca incessante, né? É o que a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Se a gente pede com fé, com vontade, Senhor, esse é teu filho, eu quero entregar e eu preciso de soluções, ele dá. E talvez sejam soluções novas e de adaptações que você também tenha que fazer. Mas o importante é a gente buscar sem cessar ao Senhor, que as respostas virão. E elas vêm. Graças a Deus, né? Que especial, que especial. Amiga, queria te fazer um último pedido. Tem muitas famílias que estão aflitas. Muitas, muitas, que nos procuram assim, Valéria. E essa frase é recorrente. Valéria, eu não consigo ver luz no final do túnel. A minha família não é feliz. E eu sinto que não vai ser. E a gente acredita, não é? Eu falo, olha, eu acredito na sua família, porque Deus instituiu a família. E assim, a gente vê luz no final do túnel. E existem ferramentas para isso, mas existe muita aflição também, porque o inimigo está batendo forte nas famílias. É na família que ele está atacando. E queria te fazer um último pedido, se você podia orar, fazer uma oração especial por essas famílias que estão passando por esses momentos assim de grande aflição. E por as famílias também que já estão bem, mas que querem melhorar, querem deixar mais bonita a casa. Você podia, Jéssica, fazer uma oração para a gente? E quero te agradecer por essa mensagem realmente tão especial, essa mensagem final que você deixou, que é forte mesmo, não é? Tá bom, vamos orar sim. Oremos. Querido Deus, muitas vezes como pais nós falhamos, nós não sabemos o que fazer, erramos tentando acertar e nos encontramos em situações tantas vezes repetidas de erros e mais erros. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que renova a nossa vida.
e nos dá o privilégio de termos sempre uma nova oportunidade. Por isso, Senhor, se há famílias aqui que estão destruídas, que estão sem esperança, que estão sem fé, que o Senhor restaure essa fé. O Senhor disse que aqueles que buscarem sabedoria encontrarão. Por isso, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para cada família que está precisando se restaurar. Que o Senhor possa trabalhar através do Teu Espírito Santo, dando esperança, dando fé, dando amor, perseverança, e que essas batalhas, que nós sabemos que são batalhas espirituais, elas sejam vencidas para a honra e glória do Seu nome. Que as famílias sejam restauradas, porque isso é o que o Senhor mais ama ver. E restauração está exatamente na função principal do Espírito Santo. Por isso, derrama Teu Espírito Santo sobre cada família que está precisando deste apoio, Senhor. E nos usa como formas e instrumentos para ajudar, instruir. Usa, Senhor, a Valéria, o Paulo, seu ministério, que seja um ministério abençoado para salvar famílias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Deus, amém. Ai, que delícia falar com você. Olha, como disse, gente, que a família é fantástica. Jéssica, amiga, muito obrigada mesmo, tá bom, por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. E quem quiser, não é, sugestões aí dos livros que eu comentei, depois pode me procurar lá aqui no meu Instagram, no direct, falar com a gente. E se você está interessado em saber mais sobre esse programa, pode entrar aqui no link da minha bio para saber, tá bom? Quero saber mais. Ou nos procurar também de forma particular, porque o próximo programa começa dia 9 de novembro, tá bom? Então, até lá, tem muito chão para vocês se inscreverem, procurarem a gente. Jéssica, muito obrigada mesmo, sem palavras. Hoje foi top, top. Cada domingo, assim, é uma inspiração mesmo para a gente começar a semana empoderados do amor de Jesus. Amiga, um beijo para você. Obrigada. Muitos beijinhos na Carolzinha linda. E um grande abraço para o pastor Rafael, tá bom? Igualmente. Fica com Deus. Até Tchau, mais. gente. Tchau. Até próximo domingo. Tchau.